É aqui que eu quero começar chamando a sua atenção. Essa é a razão pela qual Deus, antes de dizer eu sou o seu Salvador, Ele diz as circunstâncias que Ele ia passar. Mas antes de dizer o que ia passar, prometendo salvar, Ele também diz, não tem necessidade de ter medo, porque quando passar, você não está sozinho ou abandonado. Eu estou com você. E não estarei presente apenas para fiscalizar. Estarei lá para oferecer ajuda. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, basicamente, o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé, ela tem dois estágios bem distintos. O primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós, do lado de dentro. O segundo, que será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro, diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias. A fé, ela não começa produzindo resultado do lado de fora nas circunstâncias, sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos, com as questões interiores. Então, para mim isso fica bem claro quando a ênfase de Deus começa aqui justamente no não temas. Daqui a pouco nós vamos perceber como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Eu me lembro, enfatizando ainda essa questão dos dois estágios da fé e que o primeiro é interior, eu me lembro quando garoto de ouvir meu pai várias vezes repetir um versículo bíblico que está lá em Provérbios 24:10, que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. O texto está dizendo que uma reação interior emocional errada compromete a força na hora de enfrentar o problema. Mas basicamente a Bíblia não está falando meramente sobre a sua força. Eu diria que isso compromete inclusive a força que Deus poderia manifestar em meu e em seu favor. Porque é o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Leia-se, livramento. E na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Deus está dizendo, em sossegar, descanso interior, está o seu livramento. Na tranquilidade e na confiança, a sua força. Nós precisamos entender que antes da fé produzir qualquer resultado lá de fora, ela precisa se manifestar, trazendo força interior. Isso significa basicamente o quê? Nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias. Nos permitindo que a gente se mova por cima, que nós possamos prevalecer sobre elas e não elas prevalecerem sobre a gente. Aliás, se é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, seria exatamente esse, prevalecendo sobre as circunstâncias. Quando eu e você temos uma reação interior de nos curvar, de nos permitir ser abatido ou abalado pelas circunstâncias, então você pode ter certeza que elas tomaram a dianteira e estão vencendo. Mas quando Deus diz, quando você passar pelas águas, elas não vão te fazer mal, não vão te afogar. Deus está dizendo, você pode enfrentar circunstâncias difíceis sem que elas te destruam. Quando Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Ele está de novo dizendo, você pode passar por circunstâncias difíceis que não firam você. Em outras palavras, você pode ser preservado. As circunstâncias não precisam trazer nenhum dano para você. Isso significa que em vez delas prevalecerem, você é que vai prevalecer sobre elas. Ao olhar para as Escrituras, eu vejo a repetição disso de forma contínua. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia nos fala a respeito de um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo, que vai até Jesus pedir ajuda para que Jesus possa curar sua filha enferma. Versículo 35 de Marcos 5 diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O verso 36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Existem algumas coisas que não precisam ganhar a moral que muitas vezes damos para elas. E quando você olha para a Bíblia, normalmente você vai encontrar um Deus que não dá moral para problema. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, quais? A notícia que deram, de que a moça enferma que já estava precisando de ajuda, agora morreu. O texto diz, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente.
Eu tenho dito isso repetidas vezes ao longo da minha vida. Onde a fé entra, o medo tem que sair. Mas a verdade é que onde o medo entra, normalmente a fé está saindo. Os dois não são compatíveis. Eles não dividem o mesmo ambiente. Jesus está dizendo para Jairo, vá usar sua fé, use fé pura e não deixe o medo participar desse processo. Em outras palavras, se livre do medo. Dê um jeito de administrar essas questões interiores, porque é aí que vai funcionar o primeiro estágio da fé. Não temas, crê somente. Quando eu olho para essa instrução bíblica, assim como Hebreus capítulo 4, verso 3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé. Aquela mesma declaração de na tranquilidade, na confiança está a vossa força de Isaías, pode ser entendido aqui. Quando você olha Hebreus 4, 3, o contexto, o escritor está falando de um descanso prometido. E que nós os que cremos vamos entrar naquilo que a geração que, por exemplo, saiu do Egito não entrou, porque não herdou a terra da promessa. Então, obviamente, ele está falando de algo que nos está prometido e reservado. Mas eu quero tomar essa declaração e dizer ela é compatível com tudo o que a Bíblia ensina sobre um lugar de fé. Ele é um lugar de descanso interior. E quando eu e você entendemos isso, talvez fique mais fácil perceber a recorrência das Escrituras, olhando alguns exemplos. Como no livro de Isaías 43, que é o texto que nós estamos usando aqui como ponto de partida, como trilho da nossa reflexão. O Senhor falou de passar pela água e pelo fogo. Eu gostaria que a gente avaliasse dois exemplos de situações de gente passando literalmente pela água e pelo fogo, mas precisando exercer a fé. E a presença desse estágio, desses dois estágios da fé. Primeiro era funcionando lá de dentro, depois operando lá de fora. O primeiro exemplo está lá em Mateus no capítulo 14. Se você puder, me acompanhe na leitura. Mateus capítulo 14. Começa no verso 22 com uma frase incomum. Não é algo corriqueiro nos evangelhos, nem no relato do comportamento dos discípulos de Jesus, ou da forma de Jesus agir. O verso 22 diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A NVI traduziu que Jesus insistiu. A tradução brasileira diz que Jesus obrigou os seus discípulos. A Nova Almeida atualizada apenas usou a expressão fez com que os discípulos entrassem. Cada uma delas tem dado um tom diferente para uma expressão que na verdade precisa ser devidamente observada. Essa palavra aqui traduzida como compeliu, no original grego ela significa forçar, empurrar para, obrigar. Ainda acrescenta-se ao ato de obrigar pela força, por ameaças, ou mesmo por força de contrato, petição ou outros meios. Jesus literalmente teve que obrigar os seus discípulos a entrar no barco. Ele não apenas deu uma ordem, ele forçou. Por que Jesus só obrigar? Porque houve resistência por parte dos seus discípulos. Agora, não é o perfil dos discípulos resistir a uma direção de Jesus, Jesus tem que se impor. Por que é que eles não queriam entrar naquele barco que Jesus os obrigou? Quando você lê a continuidade do texto, você descobre que eles enfrentaram uma tempestade. E uma tempestade não aparece de um minuto para outro sem dar prenúncios de que está chegando. Alguns desses discípulos eram pescadores experientes. Conheciam as tempestades do chamado Mar da Galileia, que apesar de ter ganho na época o título de mar, é um lago, é uma grande porção de água doce. E de repente, Jesus está dizendo para aquela turma, entra no barco e depois vou encontrar com vocês. A turma olha e diz, o senhor não vai não? Vou não. O verso 23 diz assim, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus bota os discípulos no barco e diz, mas eu não vou com vocês, estou indo orar. A turma olha aquela tempestade, diz, o senhor não vai não? Não. Eu imagino alguns se olhando, tipo, é agora que ele se livra de nós. E eles não queriam, Jesus teve que obrigá-los. Agora, o texto diz assim, em caindo a tarde, lá estava ele só, para orar. Ou seja, a hora começou a anoitecer, Jesus já tinha botado os discípulos no barco, eles já tinham saído.